Bom dia, queridos alunos do primeiro ano, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E a gente vai continuar o nosso assunto sobre arte cristã, né, oficial ali na Idade Média, tá? A gente já falou de arte bizantina, que é a arte que está ali na parte oriental, no começo ali da Idade Média. A gente já falou de arte românica, a gente concluiu na outra aula, que é a parte ocidental. E agora a gente vai para a arte gótica, tá? Que é no final aí da Idade Média já. Então, vamos para a aula. Então, nesse período começa a surgir aí uma nova classe social, que é a burguesia. No século XII, desculpa, tem o início uma economia fundamentada no comércio. Então, essa galera que está ali, os comerciantes, começam já a criar pequenos comércios ali no centro da cidade. A cidade, não sei se vocês lembram quando eu falei de arte românica, depois que o imperador Carlos Magno morreu, né? Então toda aquela efervescência cultural ali no centro das cidades, elas acabam. As produções culturais voltam para os mosteiros e as pessoas que frequentavam as cidades para aprender mais ali nas academias literárias, elas voltam para os campos, né? Voltam a ser camponeses ali, voltam a trabalhar e voltam a morar nos seus pequenos castelinhos, né? Nas suas casas. Só que aí essa nova classe social, essas pessoas começam a fazer comércio ali no centro das cidades, a vida social começa de novo a se deslocar para essas cidades, e aí surge a classe da burguesia urbana. E aí, novamente, a cidade passa a ser o centro de renovação dos conhecimentos, da arte, da própria organização social ali. Nesse período, a arte românica ainda estava muito predominante, mas começou a acontecer ali mudanças na arquitetura, na escultura e em várias outras áreas também, tá? Aí a gente começa com a ideia da arte gótica. Esse nome gótico, ele não era usado nesse período, tá? Ele começou a ser usado no século XVI por estudiosos que estavam estudando a arquitetura do século XII, XIII, por aí. E eles achavam aquela arquitetura tão terrível, né? Tão horrível, porque eles achavam que ela era cheia de coisas demais. Lembrando que no século XVI, século XVII, é quando a gente está ali já vivenciando o Renascimento, a gente vai ver mais para frente, em que os artistas eles vão buscar as ideias lá da Grécia Antiga. Então, eles, quando viam aquela arquitetura gótica, eles achavam muito cheia de coisa, então, muito excesso, eles não gostavam, eles diziam que aquilo era horroroso e começaram a chamar de forma desdenhosa de gótica, referenciando aos povos bárbaros dos godos e os visigodos que invadiam constantemente ali o Império Romano, e eles diziam que aquela arquitetura podia ter sido construída por eles. Na verdade, os godos eles não construíam nada ali em Roma, na verdade eles chegavam e destruíam tudo. Então era uma forma, um deboche, né, com esse nome, era uma aparência bárbara, mas acabou que esse nome pegou, né? E até hoje a gente utiliza esse nome gótico, que tem a ver com a arquitetura de arcos ogivais, tá? Não tem mais essa conotação desdenhosa. Então, o termo ele de arte gótica está evidenciando a arquitetura feita por arcos ogivais. Ao contrário do que muita gente pensa, por causa do gótico, do neogótico e do gótico atual, né, da subcultura gótica, que tem a ver com o culto à morte, a escuridão, aquele povo que só veste preto, né, que gosta de uma maquiagem mais pesada, tem a ver com a música gótica, porque eles tinham algumas coisas dessa área, dessa época da Idade Média, né? E também do romantismo ali no período neogótico, mas não tem nada a ver. As igrejas góticas do período medieval são as igrejas mais iluminadas, são as igrejas mais coloridas, não tem nada de sombrio nelas, e vocês vão conhecer
Agora, aqui vocês estão vendo, está meio ruim a imagem, mas o arco ogival é exatamente isso aqui. Ele não é um arco pleno, como a gente viu na arte românica, ele tem essa ponta aqui em forma de ogiva, tá? A gente vai ver outras imagens, olha aqui. Ele é um arco que tem uma ponta aqui para cima, tá vendo? A gente chama isso de arco ogival. E as igrejas, as construções góticas, elas têm esse formato nos arcos, tá? E aí surge, desculpa, surge um novo tipo de abóbada. A abóbada que era usada lá na arte romana antiga era a abóbada de aresta, que é a abóbada de berço, né, que é aquele arco pleno. Na arte românica surge a abóbada de aresta, que são duas abóbadas de berço cruzadas, que é para poder ter mais espaço, então você cria ambientes quadrados. Mas na arte gótica surge uma nova abóbada, que é a abóbada de nervuras. A gente vê esse tipo de abóbada aqui no teto, então eu vou mostrar para vocês já já a estrutura dela. Ela usa o arco ogival, que é esse arco com essa ponta, e constrói várias abóbadas, o que proporciona um aumento da carga do peso. Então, eu posso fazer uma estrutura, uma igreja cada vez mais alta, né? Porque eu tenho essa verticalidade da abóbada, ela não é assim, né? Ela vai mais para cima. E ele ajuda também que, além das igrejas serem mais altas, eu conseguir suportar mais o peso, eu consigo agora fazer paredes mais finas. Então, a igreja gótica, ela é bem mais leve, ela tem uma aparência mais leve no seu interior do que uma igreja românica, que tem aquela ideia das fortalezas de Deus, que são aquelas paredes extremamente grossas com as janelas pequenas. Agora eu tenho paredes mais finas, com muitas janelas, e aí vai surgir uma nova arte, que é a arte dos vitrais, que a gente vai falar mais para frente, tá? Então, a ideia da igreja gótica é dar uma ideia de verticalidade, né, de altura, então são igrejas muito altas, com muitas torres pontiagudas, tá? Então, aqui está a estrutura dessa abóbada de nervuras. Vocês podem ver aqui que ela tem os arcos ogivais nas pontas, e no centro ela forma essa estrutura aqui, tá? Como se fosse um emaranhado que vai sustentar melhor o peso das coisas. Aqui vocês podem ver mais detalhadamente o desenho, tá? E aí a gente vai ter pilares, né? Que as antigas colunas, eles vão ser mais espaçados porque eles vão sustentar essas abóbadas de nervuras, e aí você vai ter mais espaço, né, no interior das igrejas. Ele era um suporte de apoio, né, um recurso arquitetônico do período gótico. Eles tinham espaços regulares, dispensa parede grossa, né? E aí eu vou ter mais janelas por causa disso. A consequência estética mais importante desse novo ponto de apoio, né, dos pilares, é a substituição das paredes grossas e sólidas que tinham nas igrejas românicas por áreas, né, de pouca parede e muita área preenchida por vitral. Então, as igrejas góticas, elas são extremamente iluminadas porque elas entram mais luz, elas são coloridas porque aí essas janelas elas vão ser preenchidas com vitrais coloridos, e aí vai ter cenas, né, da Anunciação, cenas da crucificação de Cristo, enfim. Surge essa nova arte ligada à arquitetura. Então, a arte dos vitrais ela é ligada à pintura, né? Essa ideia da pintura, e é ligada extremamente à arquitetura, tá? Então, aqui vocês podem ver alguns vitrais coloridos, né? Cada vitral desse ele é produzido em ferro, e aí depois ele é preenchido com como se fosse um mosaico de vidros coloridos, tá? Vou mostrar mais algumas imagens aqui. Vocês podem ver o interior de uma igreja com esses vitrais. Outra coisa que surge, outra característica muito importante da arquitetura gótica que surge nesse período são as rosáceas. A rosácea, ela é uma janela, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, acima do portal principal, né, na fachada principal da igreja. Ela é uma janela circular no formato de uma flor, por isso que ele tem esse nome, rosácea,
e é um importante recurso arquitetônico deles, tá? É um vitral característico desse estilo gótico. Então, poucas igrejas não góticas vão ter esse vitral. Por quê? Bom, quando você vê esse vitral circular, ou é uma igreja gótica, tá? Do período da Idade Média, ou é uma revisitação desse estilo que aconteceu muito ali no período neogótico, do período romântico, tá? Ali já no século XIX, houve algumas revivals, né? Houve algumas revisitações de alguns estilos da época ali da Idade Média. E um deles foi o gótico, então eles criaram esse estilo neogótico, e aí imitavam essas construções antigas, só que a diferença é que elas eram bem menores, né? As igrejas góticas são enormes, vocês podem ver aqui essa fachada e as pessoas aqui na frente para ter uma ideia de tamanho, enquanto que as igrejas neogóticas são bem menores, construídas também com materiais mais modernos, tá? Essa rosácea, ela é bem característica, ela fica geralmente acima do portal central, do portal triplo você tem 3 portais, que é também outra característica da igreja gótica, com um arco ogival acima e bem no centro uma rosácea, tá? Ela está presente em várias estruturas vitrais de uma construção gótica, mas aparece mais frequentemente acima do portal central da entrada. E aqui vocês veem 3 fachadas de igrejas góticas diferentes, e vocês podem observar aqui torres pontiagudas, tá? Portal triplo na frente, né? São 3 portas, uma porta central maior e 2 portas menores, arco ogival e as rosáceas acima, tá? Aqui tem uma rosácea vista do lado de dentro, e aí vocês podem ver a iluminação, né? Como fica. Ela filtra a luz solar, e aí você tem uma iluminação colorida no interior da igreja. E aqui a rosácea vista pelo lado de fora. A estrutura de metal, tá vendo? De ferro. Eles fazem os desenhos e aí vão preenchendo com esses pequenos vidrilhos coloridos, tá? Aqui, mais uma vez. E a escultura gótica a gente vai ver na próxima aula, ok? Eu vou deixar uma atividade sobre esse assunto lá na plataforma, lembrando que todas as nossas atividades na plataforma, elas valem pontuação na qualitativa. Então, façam lá e até a próxima. Tchau, tchau.